Oi, Dani, bem-vinda! Hoje nós vamos fazer uma live com o profissional Nelson. O Nelson já tá aqui, já tá chegando. Deixa eu enviar um convite para o Nelson falar com a gente, explicar sobre uma técnica especial. E hoje ele vem aqui para trazer para nós o que é o Qigong, uma técnica oriental muito especial que conheci através dele, e ele vai fazer um workshop no Sakura. Oi, Nelson! Oi, deixa eu Tudo mudar aqui porque bem? tudo. Tudo certinho. Bem-vindo! Obrigado. Tô iluminado aqui, ó. Show. Tá, não, tá tudo certinho aí. Ok. Então, Nelson, queria primeiro agradecer, né? Agradecer pela tua disponibilidade de vir explicar. E eu, particularmente, estou muito encantada pelo Qigong, algo muito recente na minha vida. E achei assim que essa live vai proporcionar que mais pessoas saibam o que é, se permitam conhecer. Eu fui conhecer há o quê? Uns 15 dias, eu acho, né, Nelson? Mais ou menos, né? Eu acho que mais ou menos isso, uns 15 dias. É, né? E foi muito interessante. Antes que o Nelson fale, se apresente para vocês, eu preciso contar isso, porque eu, através de um curso de reflexologia com o Nelson, ele resolveu, antes do curso, proporcionar uma prática de Qigong. E eu fui sem realmente saber o que era, não tinha a mínima ideia. E aqueles minutos mexeram muito comigo. Foram minutos de reencontro, eu digo isso, assim. Foi uma prática que eu saí dali e falei, né, Nelson, eu já fiz isso em algum outro momento da minha vida. Porque foi uma coisa assim de, nossa, eu me reencontrei. Esse foi o sentimento. E depois de lá eu não consegui mais deixar de fazer, né? Eu tenho incomodado o Nelson, né, com as práticas. E isso realmente, Nelson, assim, ó, foi um momento que tu me proporcionou, onde eu trouxe como um hábito diário, que eu trago como equilíbrio para minha vida. Então, assim, te apresenta e explica pra gente o que é essa técnica tão especial. Boa noite, pessoal. Eu sou o Nelson, um dos terapeutas agora do Sakura. Primeiramente, agradecer a Michelle, né, a Darly, que está aí, que foi que nos introduziu, fez nos conhecermos bem no início da pandemia. E Verdade. fez um ano já que eu estou no Sakura, né? Fechou um ano agora de Sakura que eu estou. E a gente começou esse trabalho no Sakura. Eu já venho trabalhando com essas técnicas há muito tempo, né? Mas quem sou eu, né? Eu sou aquele que estou sempre curioso, né? Sempre querendo aprender uma coisa e outra, né? Mas para conhecer um pouco sobre o Qigong, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu comecei a praticar artes marciais chinesas, primeiramente, com 6 anos de idade, por conta de um problema de asma. E aquela época, né, menino vendo Bruce Lee e acabou indo para essa parte da arte marcial, mas com o tempo eu comecei a perceber dentro da prática, né, principalmente eu tive muitos bons mestres aqui em Porto Alegre, depois eu procurei para me aprofundar mais, principalmente com o trabalho da energia interna, e acabei me apaixonando com essa técnica, né? Hoje ela trabalha junto comigo dentro da própria terapia, dentro do próprio toque, né? O poder do toque que ele tem. E todos os cursos, né, eu sempre coloco uma prática de manhã ou de tarde. Né, quem já me conhece de outros cursos, né, além do Reiki, sabe que eu coloco o Qigong sempre direto dentro da prática. Né? Sou professor de educação física, né, eu tenho formação em técnicas oriundas da China, Japão, Índia e Tailândia. E o que eu vou dizer do Qigong especificamente? Né? Eu aprendi dentro dessas artes, as artes que mais têm o fundamento do Qigong são as artes internas chinesas. Não que as externas não tenham, né? Não que o próprio Kung Fu ou o Wushu tenha, né? Mas ela entra em segundo plano. Ela vai quando o praticante começa a merecer por ela, né? Já dentro do Tai Chi, do Pakua, do Xing Quan, isso ele já tem já é um dos primeiros passos dele. Então o Qigong, traduzindo literalmente, ele significa o trabalho
né, ou habilidade da energia interna. Ou seja, né, Kung Fu, que nem o pessoal escuta falar, né, então significa trabalho. É quando tu trabalha o aspecto do Qi, Qi é energia, e tudo que permeia o corpo, a natureza, é o Qi. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Qigong, a gente tem que entender sobre uma teoria que provavelmente a maioria já sabe, já escutou de alguma forma, de uma forma ou de outra, o Yin e Yang, para a gente entender as polaridades dessa energia, né? O Yin, ele representa a suavidade, o Yang a força, né? Mas na cultura chinesa, dentro desse pilar, os chineses, eles interpretam, sim, os princípios em 3 fases, né? Intertransformação, que tem a ver que uma coisa vai se transformar a outra. A interdependência, onde um depende do outro, e o interconsumo. Então, se um está em excesso, ele está sendo consumido pelo outro. E a gente não tem como tirar isso, né? Como uma transformação. E de uma forma mais simples ainda, eu digo que o Yin e Yang, a gente não pode afirmar que só existe o Yang, uma mulher por ser feminina é mais Yin, o homem por ser mais força é Yang, né? Existe uma transformação contínua desse pilar. Então, uma explicação lógica do Yin e Yang é que a gente pega um pilar de uma casa. Se a gente pegar a casa durante um horário, o sol vai estar batendo naquele local e a sombra no outro. E o pilar, ele é o meio, né? É o caminho do meio. Então a energia do Sol, ela vai começar a passar, que é uma energia Yang, ela vai começar a passar e elas vão começar assim, em dado momento elas vão se unir e aí vai trocar essa polaridade. Então o Yin Yang baseia-se nisso, né? E o Qigong, onde ele entra nisso, né? O Qigong, ele serve para trabalhar toda a nossa energia. A gente fala sobre meridianos, sobre os 5 elementos dentro da terapia manual, né, dentro da própria cultura chinesa. E o pilar da cultura da medicina da MTC é fitoterapia, acupuntura, moxa bustão, a massagem, a dietoterapia, aí entra a nossa Nutri aí, que é um projeto que a gente vai fazer, né, deixar os outros curiosos. A dietoterapia e o Qigong. Esses são os 5 pilares da MTC, né, que é onde se põe em prática o cultivo da energia interna. Então, literalmente, ele significa isso. Né? E eu senti muito, assim, a prática, né, o exercício, pelo menos eu tive essa percepção, assim, de sentir realmente o Qi, a energia percorrendo o corpo. E em cada movimento, por mais que eles sejam lentos, eles trazem uma força muito grande, né? E eu tenho muita curiosidade, né? Por isso que eu estou fazendo o curso de reflexo contigo, assim, para entender meridianos. E a prática me fez entender a energia dos meridianos percorrendo o corpo. Isso eu achei muito incrível, muito incrível. Dentro da medicina chinesa, né, toda essa parte do Qigong, né, ela é muito poderosa, assim, eu voltei a ter uma prática de Qigong regular ali no início da pandemia, eu fiquei muito ansioso, né, e eu acho que muita gente ficou muito ansiosa, né, sim. E não é porque a gente é terapeuta ou porque sabe muitas técnicas, a gente consiga, às vezes, estar no nosso centro, né, então, o Qigong, ele me ajudou muito, eu tenho a yoga, né, que também eu amo trabalhar com yoga, e eu até mexo com os alunos hoje. Hoje a minha aula ela não é só de yoga, é todo o conhecimento que eu tenho. Ela é uma parte do yoga, ela é uma parte do Qigong, né? E então no início da pandemia ali eu tive muitas crises de ansiedade. Como é que vai ser eu como profissional liberal, né? Como eu vou trabalhar com isso? Como eu vou oferecer o meu produto para o meu aluno, né? Para as pessoas que estão comigo, né? Então, em determinado momento, eu comecei a fazer uma prática de Qigong, né? 2 na realidade, era uma de manhã cedo, e esse é o meu vício. Eu acordo de manhã cedo, a minha esposa até, eu tenho umas coisas metódicas, assim. Primeiro eu faço alguns exercícios não de Qigong, né? E para estabilizar joelho, coluna, quadril, enfim, aí depois eu vou pro Qigong, né?
E aí eu faço um ticum por dia, às vezes à noite eu faço outro. Então ela se tornou, ela foi assim, foi o meu bálsamo no momento de ansiedade. Foi realmente assim transformador e reviver isso, né? Porque na Sim, realidade a gente vai compreendendo com o tempo quando os mestres dizem para ti o seguinte: tu só pode dizer o que tu é quando tu faz aquilo. E eu gosto de trazer uma frase até de Gandhi, né? Uma passagem que Gandhi, uma mãe chega para Gandhi e fala, braba, né? Que meu filho está comendo açúcar, né? Então era uma filha enorme para falar com Gandhi. E aí ele está, traz o teu filho daqui a 7 dias. E aí tá, 7 dias passou, a mãe levou o filho, e aí o Gandhi pegou e falou, não, você não pode comer açúcar, porque faz mal, você tem que diminuir o consumo, né? Tem que começar a cortar aos pouquinhos. E ela olhou para Gandhi e perguntou o seguinte para ele: mas por que você não falou aquele dia que eu estive aqui? Porque aquele dia ainda estava comendo açúcar. A gente só pode expressar aquilo que a gente conhece pela experiência, não pelo conhecimento guardado. Então, a gente vai compreendendo com o tempo, dentro da prática, né, principalmente o Qigong, é que ele traz, né, eu passei um Qigong para ti, que é um que é usado só da parte da manhã, né, que se faz ali da hora que tu acorda, no máximo até as 15 horas, porque sim. ele é para ativar a energia Yang, a energia da força, da vontade, né, e o outro já é mais suave, que pode ser usado à noite, para que a gente possa entrar no estado de equilíbrio. Yin Yang, lembra? A gente falou dia, né? Yang, noite Yin, ele foi feito com repouso. E isso dentro dos elementos, tanto dos 5 elementos ou dos meridianos, o que acontece? Se a gente troca a noite, né? A gente não dorme à noite, fica muito, muito acelerado por algum motivo, ou algum alimento, a gente está trocando esse polar de energia, que é o correto dentro dos ciclos, né? Sim. E dentro desse trabalho do contexto dos meridianos e do Qigong, a gente chama de os 3 tesouros, ou Sambal, né? Onde a gente fala que existem os 3 tesouros do céu, que é Sol, Lua, Estrelas. O Sol, né, o Sol Yin, a Lua Yang, as estrelas, a gente sofre influências nas trocas das luas. Os 3 tesouros da Terra, que é a água, o fogo e o vento. Água e fogo são componentes básicos, o vento ele está em tudo, ele faz a interligação entre o todo. E depois os 3 tesouros do homem, que é o céu, a terra e o homem. Deixa eu tomar um pouquinho d'água que ressecou aqui. Isso eu senti muito forte na prática, essa integração, sabe? Céu, eu, homem, né? Eu nesse planeta, nesse corpo com a Terra. Isso, como é forte essa conexão nos exercícios, nos movimentos que a gente faz, né? Isso fica. A gente Sim, sente uma integração muito grande, assim. Se torna tudo uma coisa só, né? Essa foi a percepção que eu tive na prática. sim. Porque existe toda uma consciência, como tu falaste na prática, eu já vivi isso, né? E dentro desses 3 tesouros do homem, a gente chama de essência Jing, Qi, que é energia, e Shen, que é consciência. Então, o Jing é o que nós herdamos dos nossos pais na hora da nossa concepção e que nós herdamos dos nossos ancestrais. O Qi é a energia, é o todo. Sim. E o espírito é a consciência, Shen é a consciência. Onde um busca, né, uma alquimia acontecendo, que é transformar, né, a essência em energia e o espírito para atingir o tal, o vazio ou o supremo caminho. Então, dentro dessa prática, é justamente para atingir, para buscar os 3 tesouros, né, para ter essa conexão. E por isso sentir e todo esse movimento, né? Tem Qigong que a gente faz parado, existem várias técnicas de Qigong, como eu expliquei, né? Tem Qigong e movimentos, o que nós trabalhamos que é movimento, mas tem Qigong estacionários, parados, e esses trazem uma compressão, eles têm uma camada dentro deles muito profunda. O estado de tu ficar parado numa palma, por exemplo, no Baguazhang, né, que é uma das artes marciais que eu me especializei, que é interna, né? Eu não posso dizer que eu sou especialista ou mestre, eu ainda estou entendendo sobre ela e sobre as outras que eu trabalho internamente, mas o meu mestre sempre dizia, quando tu não conseguia compreender o movimento, tu tinha que parar nela.
Então, tu ficava parado naquilo ali e tu não tinha compreensão. Por que eu vou ficar parado numa base, tu me traz desconforto, me traz isso. E quando tu começa a olhar para isso tudo em movimento, mesmo parado, muita coisa está acontecendo, tu começa a te descobrir coisas que realmente tu não tinha ciência sobre si. Nesse sentido, tanto mecânico, né, tanto a parte mecânica de como eu posiciono o meu pé, de como está o meu ombro, o que eu estou tensionando, e de principalmente quando tu consegue encaixar tudo isso parado, e aí tu começa a percepção da energia, que nem se diz, passar pelos meridianos, percorrer o corpo do pé à cabeça, né? Então a gente tem pontos localizados no pé, eu gosto muito de praticar de pé no chão, atender de pé no chão. A gente tem no pé ali a Yanquan, fonte borbulhante, por onde passa a energia da Terra, né? Men entre L2 e L3, porta da vida, o movimento sobre a vida, né? O Bairrui, né? O que a gente fala ali, o vaso governador 20. Então esses pontos eles são muito canalizados, porque a energia ela entra em espiral e sai em espiral. E quando tu começa a ter essa conexão parado, tu começa a atingir uma compreensão de si mesmo e muito sentimento que está lá guardado, às vezes até dentro de uma posição, te dá uma tontura, ou te sentir uma vontade de chorar. E os de movimentos, eu acho que ainda é mais sutil isso. Porque quando começa uma conexão de puxar, sentir as mãos, soltar, fazer aquele movimento de encaixe, existe toda uma polarização entre yin e yang acontecendo, positivo e negativo, né? Esse é o fluido entre as formas. A gente chama de a eterna dança de yin e yang. Ai, é lindo, lindo esse conceito. E é uma arte, né? Como tu disse. E a prática faz a gente entender essa questão assim de arte, né? Os movimentos eu achei lindos, né? De repente quem está olhando de fora pode até não achar, mas pelo menos ali praticando é muito lindo aquilo. É lento, mas é uma entrega. Eu acho que é algo assim, como tu disse, não é a teoria. Eu não estou fazendo aquele movimento porque me mandaram fazer. Eu estou fazendo porque eu estou sentindo o meu corpo e sei que isso está fazendo sentido para mim. Então eu vejo como uma arte e eu tô muito apaixonada, né? Ainda mais descobrindo que tem essas variações todas que tu tá me trazendo aos Sim. poucos, né? Que essa que tu me passou essa semana sentado e eu, né, aprendi sentado, será? E como eu te falei, é um processo de acalmar a mente. Assim, eu fiz aquilo e realmente me deu uma paz. Eu digo, nossa, totalmente sentado, mas os movimentos com uma consciência e a forma que tu traz a explicação daquilo que está sendo feito foi um centramento muito grande, aquilo me ajudou muito. E o que eu acho, assim como tu falou, a gente está vivendo momentos difíceis, né? Eu encontrei no Qigong uma prática diária que está me ajudando a me trazer equilíbrio, porque realmente não tá fácil, né? Então, um dia dessa semana que eu não fiz, eu senti falta, para ver como isso realmente eu consegui sentir de uma forma que vai fazer parte da minha vida, já está fazendo. E poder proporcionar que as pessoas saibam, né, Nelson? Porque assim como eu, que não sabia o que era, e sinceramente, se eu visse um anúncio Qigong, de repente eu não iria nem procurar saber. Através da prática, eu fiquei pensando assim, meu Deus, as pessoas precisam saber que isso existe. Porque eu senti, e tu até pode explicar isso, que todo mundo pode fazer, né? Não tem limitação física, nada, né? Não, não existe limitação, né? A prática do Qigong ela é livre, até porque ela é adaptada para todos, né? Pessoas que têm algum problema que não possam fazer em pé, né? Porque existem algumas posições, algumas posturas mesmo, né? Que são vigorantes, né? Eu gosto muito de dizer até, porque o Qigong trabalha muito essa questão, não só o Qigong, né? Mas o Qigong é um dos pilares até, que trabalha muito essa questão de nós estarmos enraizados. E eu me lembro do Karate Kid, aquela frase que o mestre Miyagi dizia assim, né, pro Daniel San: se você tem raiz forte, karatê forte. Se raiz fraca, karatê fraco. E isso a gente tem uma compreensão, porque o ocidental ele tem pressa para aprender, ele quer sempre saber mais que o outro.
Quando eu peguei um mestre que me passava a parte interna, né, vou citar os nomes deles, tem o Peterson Menezes, que é um grande mestre de Pacoazang, especialista em Ticum, especialista em acupuntura, mestre Estevam Ribeiro, são pessoas assim que têm um conhecimento muito grande, né, meus irmãos, eu posso dizer que meu irmão mais velho, Eduardo Almeida, que é um dos professores que me apresentou o estilo Chen Tai Chi, são pessoas que têm uma cultura muito grande, então a gente sai do estilo externo para ir para o interno, e a gente acha que é forte. Quando chega lá, tu tem que fazer umas posições que tu fica olhando, isso aqui é fácil para mim. E aí tu vê que realmente tu tá com a tua raiz fraca, a perna fraca, o pé fraco. E quando tu começa a fortalecer isso, tu aumenta, né, a tua capacidade energética, principalmente porque tudo vem do Tanchen, né? O japonês ele chama de hara, né? Ou o Tanchen, o Hara, e aí tu começa a ver que aquele centro de energia está ali embaixo. E por quê, né? Porque toda energia densa ela tem que vir para cima, e a gente pega isso aí nas outras terapias, na própria yoga, né? A própria Kundalini, que tem que subir, né? E a Kundalini não tem nada a ver com a questão sexual também, que às vezes tem umas confusões aí sobre Kundalini, sobre Tantra, né? Eu sei que o assunto não é sobre isso, mas só para a gente entender que todas as terapias, seja o Qigong, a Yoga, é um funil grande. Tu começa a aprender essas técnicas, quando tu tem ciência de uma que tu iniciou ali, tu é do reikiano, tu aprendeu um monte de coisa no reiki. Aí tu vai lá e vai para outra técnica, seja o Qigong, né, que trabalha a questão energética também, na questão não só o Qigong da tua prática terapêutica, mas que tu pode aplicar no outro também essa parte terapêutica. E aí tu começa a ver um funil. No início fica tudo cheio de coisas lá em cima e lá no final ele é a mesma coisa. É muito interessante dentro das terapias isso, né? E a diferença, assim, que eu vejo do Qigong até para a questão do Reiki é a questão do jeito de como se envia, né? Existe o meu mestre, ele sempre dizia uma coisa, né? Qigong. O Qigong, o que é? A gente sabe que a energia da terra, a energia do céu, a energia do homem, da planta, do animal, o que conduz a energia, ou Ki no Japão, né? É conhecido, é a mesma energia, não tem muita diferença. Prana é a mesma energia. Chi, Ki e Prana são a mesma energia. Como a gente direciona essa energia, né, para uma pessoa? Se eu penso, né, na nossa Nutri, vou dar o exemplo da nossa Nutri. Se eu estou pensando bem da Darling, o que está acontecendo? A minha energia, o meu Qi, a minha mente está levando energia positiva para ela. Então, o Qi ele sempre vai ter um duto para ser carregado. E esse duto é o pensamento. E a mesma coisa se a gente pensa ao contrário, se a gente pensar o negativo. Se a pessoa está mal, ela vai ficar mais mal ainda. Mas essa energia também vai voltar para você. Porque é o mesmo duto, é o mesmo caminho, né? Então, o interessante do Qigong é isso, é que tu pode aplicar na outra pessoa. Mas que o terapeuta, é uma coisa que eu sempre faço até antes de atender alguém. Eu pratico um pouquinho de Qigong antes de atender alguma terapia. Tipo, vou atender um Zen Shiatsu. Eu venho atender o Shiatsu aqui, a primeira coisa é chegar um pouquinho antes da sala, eu já chego bem mais cedo, acho que uns 40 ou até uma hora antes. Ajeito a sala e faço uma pequena prática. Às vezes essa prática não é movimento, é justamente o Qigong de raizar. A gente chama de Zhang Xuan. Então eu vou lá e atendo depois, até porque eu quero que essa energia gere um epicentro de força para que o meu interagente, ou paciente, ou cliente, como a gente chama, ele consiga, né, de uma forma ou de outra, ter um maior proveito dessa terapia, dessa técnica. E tudo acaba, é que nem funil, acaba lá no fim sendo a mesma coisa. Né? Não, perfeito. E até assim, a gente, dia 17, né, no sábado, no próximo, né, sem ser esse que está chegando agora, tu vai fazer um workshop sobre Qigong, né, dia 17, das 14 às 17 horas, né? Às 17 pode ser que passe. Eu acho que vai passar, mas tudo bem. Muito difícil, a gente não quer parar de fazer. Mas, assim, o que vai ser ensinado, assim, esse workshop, quem fizer, o que vai acontecer nele, como que vai acontecer, né, tudo isso. Até para aqui eu vi, assim, que já tem pessoas que estão inscritas e estão aqui assistindo, tem pessoas que estão aqui escutando, né, também para tirar mais dúvidas também, porque estão interessadas em fazer.
mas explicar um pouquinho assim como que vai ser, né? O que vai acontecer para tirar dúvida também de quem está aqui e ainda quer mais informações. Bom, o Qigong que nós vamos trabalhar nesse workshop é o Baduandin, tá? São os 8 brocados da seda. Esse Qigong, ele não que outros não sejam, mas ele especificamente ele tem a ver muito com a questão da saúde, né? Os outros também têm, mas ele trabalha os 12 meridianos do corpo. Dentro dos 12 meridianos, os 5 movimentos, né? Os 5 elementos. Cada Qigong, cada movimento, cada parte do Patontin, que são 8, Ba em chinês é 8, né? Ele vai trabalhar a energia desse meridiano, consequentemente o corpo físico, né? E interessante que todas essas técnicas, o Qigong, ele sempre vai trabalhar o corpo, né? O chinês ele tem um pensamento um pouco diferente de algumas outras técnicas, né? Ele pensa da seguinte maneira: nós não somos um corpo, né? Nós não somos uma mente num corpo, nós somos um corpo numa mente. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai criando consciência se movimentando menos, mas a gente não deixa de se movimentar. Até porque a falta de movimento gera frustração. Eu quando era mais jovem eu fazia aquilo, agora eu não faço mais, eu não amarro tênis, eu não consigo tocar o pé, né? Então os chineses, eles têm essa ideia de que nosso corpo, ele nos conduz à nossa mente para despertar o nosso espírito. Isso é uma das intenções do Qigong, né? Trazer e despertar. Outra coisa é não julgar, né? A gente tem dentro do próprio budismo fala, né? Não julgar, são os 3 venenos, né? Não julgamento, a não crítica e a não reclamação. Então, dentro de uma prática de Qigong, a gente tem que se julgar menos. Criticar menos os nossos movimentos. E reclamar menos do nosso corpo que a gente não consegue fazer porque a gente parou. Então, e é engraçado que sempre são 3, olha só a coincidência. 3 tesouros, as 3 energias. A gente pegar lá dentro da própria energia ayurvédica, fala ali sobre energia sutil, estática, mutatória. Tudo tem 3. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Existe uma trindade sempre dentro desses movimentos. Então que a gente saiba criticar menos os nossos movimentos, né? Reclamar menos sobre ele, porque a gente deixou o corpo enferrujar. E essa prática é para todos, ela vai ser feita adaptada para algumas pessoas, por isso que o workshop eu acredito que vai se estender um pouco. Porque existem, dentro dessa versão, existem 12 tipos de versões. Eu vou ensinar a versão popular, a versão sentado e a versão que é usada no templo Shaolin, que é usada com os monges, que ela é um pouco mais estacionária e muito potente. E lembrando que o meu mestre falou, fica parado para entender o movimento. Quando tu fica parado, algo está crescendo dentro de você. E aquele algo, quando tu começa no mecanismo, que nem tu disse, Michele, parece que tu já começa a soltar, né? Tu já começa a entrar num fluxo. Não é tu, é a tua consciência, vendo que aquele fluxo daquele movimento está se encaixando com algo. Energia percorrendo, consciência acontecendo, os nossos ancestrais, né? O trabalho da ancestralidade que está lá gravada no nosso DNA e no nosso genoma, né? E isso vai acontecendo. Então a ideia desse nosso workshop é trazer o Patontin, que ele é para a saúde, foi utilizado nos médicos de Wuhan no início da pandemia. Eu tive alunos, né? Não sei se estão aí ou não, se tiver algum possa falar da sua experiência. Eu tive uma médica, a Bia, que ela teve Covid, ela e o marido, e ela me perguntou, claro, ela usou todos os medicamentos necessários, eu disse, olha, vamos trabalhar o Patontin. Né? Existem outros para a saúde, mas o Patontin especificamente sentado. Né? E ela teve uma progressão dentro da questão de recuperação muito grande. Né? Essa semana também, a Kelly, não sei se a Kelly está aí, vou falar o nome da Kelly, a Kelly, né, amiga em comum, né, agora minha nova amiga, e está fazendo o curso junto com a Michele da Reflexologia, ela já me mandou essa semana que está conseguindo fazer em pé. Né? Conseguiu em um determinado momento fazer em pé. Né? E claro que teve um dia que ela disse que ela cansou um pouquinho mais e aí acabou não praticando. Vai acontecer de a gente não conseguir praticar.
eu tento, né? Eu digo tentar já não é nem tentar, porque a gente fala em tentar é uma autossabotação, é uma autossabotagem, né? De o tentar eu já estou falhando. Então, mas eu busco não falhar comigo durante a semana, mas às vezes é impossível, às vezes tu está cansado, trabalhou demais realmente, ou tu fez alguma coisa e acabou esquecendo dessa prática. E eu realmente, quando eu não faço, eu tenho o mesmo sentimento que tu. Não está faltando alguma coisa, É né? incrível, incrível. É, a prática, por exemplo, meus alunos de yoga, é muito engraçado porque eu tenho duas linhagens de yoga. Hoje o pessoal está perguntando se eu dou aula disso, gente. Eu, por enquanto, eu não dou aula em grupo disso, né? Ainda, Mas ainda. quem sabe futuramente dentro do Sakura a gente vai colocar uma prática de Qigong dentro da modalidade aqui. Eu tô Mas assim, eu ó, Nelson, eu tenho. vou te dizer uma coisa, tá? Eu tô só esperando sair esse workshop, que eu sei que daí eu vou ter companheiras para fazer uma campanha forte e vai ter aula disso sim. Ah, nos aguarde. Provavelmente, né? Então, tipo, o que que acontece assim dentro das minhas aulas até? Na parte da noite eu tenho um sistema que eu dou aula, né, que é o Vinyasa. De manhã cedo eu dou aula de yoga, mas às vezes o pessoal dá para rolar um ticum aí, né? Então eu acabo dando aula de ticum, né? E assim como eu gravo às vezes vídeos para os alunos e dou extras, dou um plus, né, dentro do meu trabalho no Zoom, eu faço uma aula separada sem eles. E ó, esse é o presente de vocês aí, ó, vamos praticar. Vamos praticar e só que assim, eu quero feedback. Praticou ou não praticou? O que que sentiu? Porque ele é diferente do yoga, né? Eu tenho um grande amigo meu, o Rodrigo Leitão, que é professor de Tai Chi Chuan, lá de Florianópolis, né? Foi um dos colegas de formação. O Rodrigo mesmo fala assim, às vezes ele é muito divertido, o conteúdo dele como professor Tai Chi, ele é uma pessoa muito divertida. E às vezes ele tem uma bronca sobre a questão do, pá, eu sei que você faz yoga, mas Tai Chi é muito mais legal, né? Mas o que que acontece? O pessoal quase não conhece mesmo sobre o Tai Chi ou sobre o Qigong, porque é menos difundido aqui, né? Eu não sei porquê, né, isso, enfim, o pessoal conhece muito mais a yoga. E a yoga realmente, Ah, ela se autopromove, né? E é muito bom, não posso dizer que não é muito bom. Mas elas acabam assim, ó, a gente começa a ver que muita coisa está muito parecida. Tem posturas ali que a gente não entrou em posturas, né, de alguns ticuns, que elas, tipo, o guerreiro no yoga, né? Por exemplo, o uhum. guerreiro do yoga, se botasse dentro do. Seria a postura, a gente chama de postura de arco e flecha, né? Então, tipo, postura de arco e flecha seria a postura do guerreiro. Então, muita coisa está, né, tá se fundindo, se conectando, né, se interligando. É. Mas o Qigong realmente é uma das técnicas que não é muito divulgada. Tu só vê por escolas de Kung Fu, né? O professor ensina Qigong dentro da modalidade Kung Fu, dentro do Tai Chi, né? Mas não são tão conhecidas. Realmente ela não é tão divulgada. Não existe assim grandes aulas, não existe turmas disso. E é Não. um projeto um tempo atrás, né? Isso antes da pandemia, eu já dava para os alunos alguns ticuns, né? Tem ticuns que a gente, por exemplo, ticum terapêutico, por exemplo, um grande mestre de Tai Chi Chuan, Shen Shaoan, que é o que a gente segue na nossa linhagem, né? Ele é da 19ª geração. Ele desenvolveu um ticum para o pulmão, o Ifei Kun, né? Ele desenvolveu um trabalho no início da pandemia e ele tem ele criou isso, mas ele criou em cima dos meridianos, né? Meridiano do pulmão. Mas existe outros ticuns que tu estimula o ponto, né? Existe estímulo, batidas. Tem ticum que tu tá lá fazendo, eu até te expliquei, tem uns que meio que tu leva um susto, que tu tá tomando umas porradas, né? Tá batendo. Vai lá, bate. Então, tem ticuns assim, tem ticuns que não, é mais interno, é mais dinâmico. Eu Né? até E ele. teve uma prática que eu assisti, que eu te mostrei, que é na China, né? Uma chinesa que botou no YouTube e ela faz as práticas, os movimentos super lentos, e aí eu, né, fazendo ali também. Daqui a pouco eu vi aquele barulho assim mesmo, sabe? Assim, uma batida. Sim. E eu olhei e disse, mas que batida é essa? Porque no movimento que ela fazia, eu não percebi o que que era. No momento, ela vira e mostra. Quando chegava aqui na altura dos rins, ela fazia exatamente isso que tu Uhum. falou. Ela batia nos rins dela. Dava uma batida e depois Meridiano continuava do bem rim. suave.
Interessante assim que o rim, ele na medicina chinesa, né, ele é o órgão do medo e da coragem, né? E como é que tu desperta ele, como é que tu acorda ele? São com pequenas pancadas, pequenas batidinhas com o dorso da mão, né, que fazem esse estímulo dele, para tirar essa ansiedade de medo, né, ter essa ideia. E a gente pensa assim, eu vou bater no rim, vou tirar meu medo. Na realidade é um estímulo energético para ele, porque ele tem uma consciência ancestral dentro dele, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, tu também, se tu sabe disso, que ele é para gerar e tirar o teu medo, tu tem que, não é tirar o medo, mas sim saber que mesmo com medo, eu vou ter que enfrentar certa situação. E a gente está vivendo isso agora. Por exemplo, mesmo com medo do Covid, tu sai da tua casa para fazer um atendimento em alguém, eu faço isso, né? Nós não estamos só com aulas presenciais de nenhuma atividade, mas a gente está atendendo pessoas. E as pessoas estão com medo, e nós também temos medo. Mas mesmo assim, a gente sabe que a gente precisa ajudar o outro. E um dos maiores propósitos que a vida tem, e que às vezes a pessoa perde a vida inteira dela, a gente fala sobre talento. Talento é uma coisa. Talento da Dali como nutricionista, tu como reikiana, né, como divulgadora do espaço a qual tu montou, isso é um talento. Também é um propósito. Mas o propósito maior que nós temos, e nós todos, que a gente tenta buscar a vida inteira, é prestar serviço. É quando a gente presta, né, o serviço ao outro. E isso, às vezes, até é questionável, né? Quando a gente não quer atender alguém. Quando alguém me liga, às vezes dá aquela preguiça de tu não querer atender alguém. E tu diz, não, mas esse ser humano precisa de mim. Então, um precisa do outro. O ser humano sempre vai precisar de ser humano. Então, quando a gente olha isso profundamente, nós acabamos vendo que não existe nada maior que isso. Não tem nada maior que isso, prestar serviço. E esse é o verdadeiro propósito da vida. Né? A gente não precisa mais perder o tempo da nossa vida tentando achar um propósito comum. É quando tu expressa aquilo que tu tem de especial, seja um ticum, seja uma yoga, seja um reiki, seja uma palavra. O maior presente que nós podemos dar um ao outro, né, o verdadeiro presente, né, é o nosso tempo. É outra coisa que quando tu para escutar uma pessoa, quando tu olha nos olhos dela, o Ti está ali. O Ti está presente. A essência está presente. Então, ali nós estamos cumprindo um propósito e nós estamos dando o nosso tempo, que é o nosso bem precioso para essa pessoa. Então, a terapia, ela acaba te trazendo e te ensinando muita coisa, né? Sobre ti mesmo e sobre o outro, porque o outro é você e você é o outro. Nós não temos diferença um do outro. Independente de raça, né, de questões financeiras, o ser humano é o ser humano. É verdade. E essas terapias, elas acordam isso, né? Elas acabam te despertando. Eu digo que o reiki, né, o reiki, o tai chi, o qigong, todas essas terapias, a arte terapia, são coisas transformadoras. Quando tu entrou para dentro daquilo ali, existe uma transformação muito grande em ti, ser humano. Né? Em ti, ser humano, se movimentando ali dentro. Então, tu acaba se descobrindo. E o que né? tu disse, Acaba se assim, redescobrindo. né? São práticas e técnicas que nos chamam a mergulhar e vivenciar. Teoria, a gente não consegue sentir como é. Eu posso ter toda a teoria do mundo de todas essas técnicas. Se eu não vivenciar em mim, eu não vou saber o que ela é. E elas vêm para transformar. E eu vejo muito, assim, essa parte, né? Pelo menos sendo uma descoberta, né? Eu tô dando meus primeiros passos dentro do Qigong. E eu tenho sentido, assim, que é uma autodescoberta, é um momento de autocuidado, autoobservação, e é um momento em que eu consigo, ok, né? Tô pronta, vamos lá, né? É trazer aquele equilíbrio para dar conta desse dia a dia, né? Do que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho isso, assim, muito, muito especial. E até eu queria te dizer algumas coisas aqui, tá? Eu fui anotando para não me perder.
Mas eu acho que são alunas tuas aqui, ó. Cláudia Costa, lá no início da nossa Claudinha. live, escreveu Grande Nelson, colocou aqui para ti. A Ale botou meu mestre amado também. Então o pessoal tá entrando aqui. E Que legal. a Carla agradeceu, disse que a coluna dela agradece também, né? As tuas terapias. A Dali, né, já estava se exibindo aqui, porque a Andrea pediu para guardar a vaga dela, e a Dali se exibiu dizendo que já está inscrita, viu? Então ela já estava nessa função aqui. E assim, ó, teve um comentário aqui da Andrea, que ela diz que acha que a gente viver nesse universo mais agitado, ao mergulharmos no Tai Chi, fica bem difícil. Eu não entendi muito bem exatamente o que ela quis dizer com essas palavras. Mas eu acho que foi na hora que nós estávamos falando o quanto não é conhecido aqui. E eu acho que realmente nós ocidentais, a gente não se permite viver práticas de autoconhecimento. A gente já quer aprender tudo para fazer nos outros. Quando nos propomos a fazer alguma técnica de para, te observa, qual a primeira coisa que a gente faz? O que tu disse, boicote. Ah, não vou conseguir. Ah, é difícil. Ou vou tentar fazer, né? Como tu falou. Quando a gente olha para aquilo e diz, estou entrando de coração, vou tentar, não, eu vou fazer, né? E vamos ver o que vai acontecer. Isso flui. E eu senti assim, ó, que a gente está numa época muito difícil. Não é em vão que o Qigong tá surgindo, eu acho, pelo menos para nós aqui, através de ti. Porque a gente precisa. E eu acho que toda essa pandemia nos forçou a olhar para a gente. A olhar que a gente precisa de equilíbrio, senão a gente não consegue ajudar ninguém. Então, eu acho que chegou esse momento desse nosso universo agitado acolher a essência dessas terapias que são tão importantes e são tão antigas, né? É essência de vida isso. Então, eu acho que é esse momento de vamos abrir, sim, né? Eu acho que é questão de vamos baixar o nosso ego, vamos se abrir para coisas tão antigas, né? Que fazem tão bem, senão não existiriam, né? Há tantos anos e estão aqui ainda. Olha aqui, ó, tem muita gente escrevendo para ti. Eu tô tentando não olhar, gente, senão eu fico, tipo, eu tô com déficit de atenção, daqui a pouco eu não vou estar. Olha que legal, a Andrea botou, para mim é o momento mais alerta dentro do meu silêncio. Olha que lindo Legal. isso. A Andrea me conheceu numa live de um rapaz que eu sigo muito tempo, né, que é do Thai Yoga Massagem, Sebastian. E ela acabou me conhecendo lá, me perguntando no meu direct, né, algumas coisas. Eu acabei encaminhando para um amigo meu que trabalha lá em Florianópolis, que tem a Escola Três Tesouros, né, para ela praticar Tai Chi. Porque, assim, ó, é maravilhoso porque o ensinamento que isso traz, né. Então a gente acabou se conhecendo assim. Eu não conheço ela pessoalmente, mas assim que der, Andréia, quando vier a Porto Alegre, me avisa para a gente se encontrar. Olha que legal. Clarita também, grande professor, gratidão pela live. A Ana entrou, queridos, obrigada, Ana. Eliane, grande colega e parceiro, além de ser meu mestre de formação de Reiki. Gratidão profunda, sempre a ti, amado e especial. Olha que lindo. A Eli nós somos colegas do Thai Yoga Massagem, né, a formação de Thai Yoga, e ficamos assim, né, são muito próximos, assim, né. Depois ela fez os reiki comigo, tinha feito com outras pessoas também, fez uma reciclagem. É uma pessoa maravilhosa também, né? Gratidão, Eli. Ai, que legal. Aqui a Adali diz que amou o bate-papo, Qigong para todos. Ó, já vamos fazer um slogan agora com isso aí, gostei. A Laila botou Nelson, cada dia me surpreendo mais com tua sabedoria, parabéns por tanto. Minha colega de yoga, formação em 2013 com Nihar Sakar. Foi uma das formações. Essa formação com Nihar, ele me relembrou muita coisa dos meus mestres, quando eles diziam certas coisas dentro da escritura budista, né? Porque a filosofia Shan é budista, né? O chinês ele segue a filosofia Shan, o Zen budismo tem o hinduísmo, enfim. Mas tudo que ele falava nas aulas me despertou, nossa, eu escutei isso do meu mestre, eu precisei voltar para cá, né, para relembrar isso, para trazer isso para dentro de mim de novo.
Então, o Nihar foi meu colega na formação, e eu sempre acabo indicando a escola do Nihar, né? O Dada, como o pessoal conhece ele. Porque, assim, foi uma redescoberta quando eu fui pro yoga, na realidade, né? E nunca deixei de praticar nenhuma arte marcial. Eu sempre usei elas, né? Como eu falei, é uma prática minha, não como professor, como a gente falou ali, quem sabe o Qigong para todos, né? Comecem aí num projeto, nem que seja online, a gente vai pensar com carinho, Vamos. né? Mas o que eu tenho para dizer assim mais sobre o Qigong? O que eu Eu, aprendi nesse tempo, assim, do Qigong especificamente, na pandemia, né? Eu sempre gosto de usar a palavra que a gente possa estar aberto para aprender muito mais do que a gente sabe. Que a gente não fique só no que a gente sabe, né? Que a gente busque descobrir, porque descobrir vai ser uma coisa que nunca vai terminar. E até o fim das nossas vidas, a gente ainda provavelmente descubra algo. E eu acho que se oportunizar para a descoberta do Qigong, vai ser maravilhoso para todos. ai, olha, eu tenho certeza, assim, que quem fizer e quem se permitir, né, viver isso, não vai se arrepender, assim, seja para algo que traga para a vida ou que seja para aquele momento, né, porque isso é muito individual de cada um, mas acho, assim, que é um grande presente que a gente se dá. Eu digo por mim, né, eu estou muito encantada com tudo isso. Então, Nelson, assim, queria agradecer, né, essa tua Gratidão. explicação, mas assim, que a gente deixe também o convite, né, para todo mundo, quem quiser, dia 17, a partir das 14 horas, o Nelson vai fazer, então, esse workshop de Qigong online pela plataforma Zoom, mas apresentando, né? Já trazendo toda essa essência, já trazendo a prática, ensinando, né, as pessoas a se conectarem com essa energia tão linda. Então fica Sim. o convite, né, para todo mundo que quiser. Ó, a Lu já está dizendo que quer também. É só entrar em contato pelo direct ou com a Michelle ou comigo ou no WhatsApp, quem tem meu número. É aberto para todos, gente. E é uma prática que é para a vida toda. E a mãe aqui também, a Lu ela é professora de educação física, nutricionista, e ela tem uma Que prática de legal. flow muito legal. E eu te comentei com ela que eu acho que ela vai adorar. E a minha mãe Ah, com que entrou certeza. agora, né, que é professora de yoga, e eu também disse, mãe, faz, porque tu vai poder trazer dentro das tuas aulas também, né, essa prática tão importante, né, que eu tô muito apaixonada, então eu sou suspeita nesse momento para falar, né. Eu não sei quanto tempo a gente tem mais. Então, nós Temos temos em tempo? torno de 7 minutos. Tá. Então eu vou fazer uma proposta nesses 7 minutos. Pelo menos 2 minutos a gente vai fazer um ticum. Todos nós, tá? Ticum Certo. estacionário. Primeira coisa é buscar desencostar as costas da cadeira. Se você tem algum problema na coluna que te traga algum desconforto, não tem problema. Apoia. Então a gente vai fechar os olhos e a gente vai trazer as mãos, ó, dedo indicador sempre na linha do polegar, a palma aberta. E a gente vai trazer as nossas mãos em direção entre o externo e o peito. Eu vou relaxar os ombros ao ponto que meus cotovelos eles vão fazer isso aqui, eles não vão ficar altos, eles vão baixar. Vai acontecer isso aqui. E eu vou aproximar mais próximo do peito. E agora eu vou fechar meus olhos. A respiração ela vai ser nasalada, a língua no palato mole. Fecha os olhos e começa a te perceber lá. Sente a energia percorrendo da terra, subindo até o umbigo. Agora sente a energia do céu entrando pelo topo da cabeça, escorrendo os braços, passando pelas mãos, descendo até o peito. Sente a energia do epicentro lá do umbigo do Tanchen crescendo. Sente a energia do céu, da terra e do homem se fundindo.
Mantenha os olhos fechados, respiração nasalada. Sente as mãos. Traz a observação lá para as mãos, para o abdômen. Sinta a energia percorrendo. Devagarinho agora a gente abre os olhos, mas não mexe nas mãos. E agora a gente vai descendo as mãos devagarinho. Vocês vão perceber algo acontecendo que eu não vou falar nas mãos e nos cotovelos. Aí. Esse é um Qigong básico de todas as artes marciais, somente do Tai Chi, que é o Lang Suan, postura estacionária. Alguns conhecem como abraçando a árvore, mas ela não é essa tradução. Postura de enraizamento. Então, essa pequena prática com certeza vai mexer com algo em vocês aí, positivo, é claro. Ela serve para nos trazer toda essa conexão que a gente está perdendo sobre nós mesmos. Quem sentiu formigar as mãos é normal, tá? Significa que tem as mãos. E ajuda bastante na circulação sanguínea, né? Melhorando o Qi que passa por todo o corpo. Ah, muito legal. Terminar uma live de Qigong fazendo uma prática não podia ser melhor. Podemos fazer. Podemos combinar uma prática de Qigong, sim. Online, pelo Instagram. Muito bom, Nelson. Muito obrigada mais uma vez pela tua explicação. Ó, o pessoal dizendo que sentiu o calor nas mãos, potente, que foi forte. Então, é isso aí. Sentiram mesmo. Pegar a energia, é isso aí. E então a gente espera, né, quem quiser participar desse workshop para o dia 17 às 14 horas, entrar em contato então ou pelo Sakura, ou direto com o Nelson, ou direto comigo, para fazer a inscrição e poder vivenciar essa prática tão linda. E aí depois desse workshop a gente faz uma pressão no Nelson para ter a aula. Estou impressionada aí para a aula. Obrigada, Nelson, mais uma vez. Gratidão, gente. Gratidão a todos pela presença de cada um, né? Como eu falei que o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é o nosso tempo. E hoje vocês me presentearam com o tempo de vocês e para o Sakura. Então, minha imensa gratidão. Eu gosto de usar sempre essa frase que a luz interior de cada um guia o caminho. Um beijo. Um beijo grande, obrigada a todo mundo. Tenha uma linda Páscoa, uma linda e abençoada Páscoa.